Oi, Rafael, muito bom final de tarde para você e para todo mundo que acompanha o Edição Regional. Deixa que a partir de agora eu assumo, trazendo um pouco mais de leveza para o pessoal que acompanha o nosso programa. Afinal, o Notícias do Bem está no ar. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Sol, acende a luz. Eu só ouço falar sobre esse tal cooperativismo. Sim. Diz que quem coopera se torna dono do negócio. Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local. Simples. O resultado é dividido entre todos. Dá pra acreditar? Simples. Eu posso ter crédito e solução pra tudo. E não é um banco. Sim. Mas será que vale a pena? Sim, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar? É simples. Vem junto. Cressol. Eu quero começar fazendo um convite para você que acompanha a previsão do tempo, mas não faz ideia de como funciona o trabalho dos meteorologistas. Eu falo um convite porque agora a gente vai fazer uma visita na estação meteorológica que fica aqui em Francisco Beltrão e que manda os nossos dados para todo o estado. A projeção se fará chuva ou sol atualmente está ao alcance das mãos. Mas você sabe o que é feito até que uma previsão chegue até você? O Josmar é o observador meteorológico da estação de Francisco Beltrão. Até 2 anos atrás, um funcionário precisava subir o morro de Nova Petrópolis 3 vezes ao dia para aferir análises e formular previsões. Hoje, esse deslocamento não é necessário. Os equipamentos instalados na estação estão automatizados e enviam os dados para Curitiba, onde os meteorologistas se encarregam das análises. Estamos em Nova Petrópolis, estação meteorológica de Nova Petrópolis. É a estação de Francisco Beltrão, onde os dados são coletados aqui e enviados automaticamente para Curitiba, onde são feitas as previsões do tempo. Mas além disso, o município de Francisco Beltrão conta com 8 pluviômetros espalhados pelo interior e pela cidade. Os pluviômetros são equipamentos que medem a quantidade de chuva que cai em determinado lugar. Portanto, não servem para a previsão do tempo, mas para termos noção de quanta água caiu num período e fazermos comparações com semanas, meses e anos anteriores. Além de Nova Petrópolis, os pluviômetros oficiais estão instalados em regiões como Aeroporto, Cristo Rei, Linha Gaúcha, Bairro Marrecas, Nova Concórdia, Pinheirinho e Secção Jacaré. E esses registros, principalmente de chuva ou de temperatura, eles só são válidos de estações meteorológicas oficiais. Né? Hoje nós temos bastante, principalmente pluviômetros caseiros, mais ou menos para ter uma base. Até porque a nossa cidade ela tem vários pluviômetros espalhados, né? Então a gente pode ver que nenhum é igual ao outro. Né? Mas por que às vezes as previsões erram tanto? De acordo com o Josmar, a razão para a imprecisão está nos fenômenos climáticos. Então, na verdade, as previsões hoje elas servem mais para um período de alerta climático, de acontecimento de alguma catástrofe, né, como tem acontecido já em vários locais, para fazer esses alertas do que próprio a previsão de chuva ou de temperatura. Justamente porque algum fenômeno atmosférico ele tem influência aí e ele altera totalmente o diagnóstico dessa previsão que foi feita anteriormente, né? De esfriamento de águas oceânicas, de temporais de ventos, né? De formações de nuvens, do aquecimento da atmosférica. Então, todos esses fenômenos aí faz com que a alteração seja repentina. Existe algum método de previsão a olho nu? Hoje, a olho nu, praticamente é impossível você olhar um diagnóstico climático sem saber o que foi dito, o que foi falado nas previsões. A gente tem um papel de conscientizar você que assiste o Notícias do Bem. E agora o alerta é a respeito do consumo de água. Embora ainda seja muito abundante, principalmente na nossa região,
esse recurso requer um uso de maneira consciente e responsável. O Marrecas nos abençoa. Diferente de outras regiões do Paraná, em que o racionamento de água é comum em determinados períodos do ano, em Francisco Beltrão a escassez ainda não é realidade. O Rio Marrecas, responsável por fornecer água potável no município, consegue abastecer os cerca de 90 mil habitantes. Entretanto, existe preocupação com o iminente crescimento da região. Claro que existe a preocupação, né? Beltrão está num desenvolvimento muito grande, então tem que haver essa preocupação e estudos aonde, né, esse manancial possa ser então suprido de uma outra forma caso venha a ter essa diminuição. Vale aquele velho ditado: melhor prevenir do que remediar. Pequenas ações no dia a dia evitam o desperdício. O banho, o banho. Este é o maior responsável pelo consumo de água nas residências. O principal vilão que mais gasta água é o chuveiro. Então, o banho de uma pessoa que demora aí entre 10 e 15 minutos, ela vai consumir acima de 250 litros de água num banho de 15 minutos. Portanto, diminua o tempo debaixo d'água e feche o chuveiro enquanto sem sabor. Lavar calçados e carros são outras formas que, se feitas de maneira inconsciente, vão gerar desperdício. Em primeiro lugar, evite as mangueiras e opte pelas lavadoras de pressão, ou os próprios baldes, que são capazes de diminuírem até 80% o consumo de água. Se houver a possibilidade, improvise cisternas para aproveitar a água da chuva. Assim, além de contribuir com o planeta, você ainda economiza seu próprio dinheiro. A questão da lavagem da louça também, se não for bem administrada, ela gasta uma quantidade bastante grande de água, chegando aí próximo aos gastos do chuveiro. Aí vem aquelas dicas simples: vai escovar os dentes, fecha a torneira, vai fazer a barba, fecha a torneira, só usa o necessário. Não desperdice água quando você for beber água, sobrou um copo d'água, procure pegar a água que você vai apenas consumir. Não esqueça também de, na hora de lavar roupas, deixar acumular o maior número possível de peças, para utilizar a máquina com menos frequência. Então são detalhes que a gente orienta, que as pessoas podem estar fazendo e contribuindo de uma forma geral. A nossa região, ela é bastante suprida por água. De uma forma geral, né, nós temos aqui no Brasil um dos maiores mananciais, tanto na questão superficial, que são os rios, quanto na questão subterrânea, que são os aquíferos, principalmente o Guarani. Porém, em algumas regiões específicas, a quantidade de água ela é ainda inferior àquilo que seria a parte de consumo para a população. Então é muito importante que todos façam a sua parte, que economizem água e que tenhamos um futuro com uma quantidade de água suficiente, até prevendo esse crescimento populacional que existe, principalmente na nossa cidade. O Notícias do Bem está um pouquinho diferente, agora incorporado no Edição Regional, mas não quer dizer que por isso a gente vai mudar a fórmula. Vem aí a nossa mensagem de encerramento. Alguém preguiçoso é alguém que deixa de desenvolver suas capacidades e suas potências. A preguiça é um pecado grave, porque ela faz com que eu seja menos do que eu poderia ser se o esforço, o trabalho, o estudo e a dedicação guiassem a minha vida. É verdade que muita gente exagera no trabalho, é verdade que enfatizar demais a produção leva ao estresse e à infelicidade. Mas é verdade também que se eu posso ser mais, se está a meu alcance saber mais ou produzir mais, não fazê-lo é um erro. A preguiça me puxa para baixo, porque diz que é suficiente aquilo que eu faço. Me torna menos, porque eu poderia desenvolver muito mais as minhas capacidades. A preguiça é um defeito, porque eu acabo ficando aquém do que eu poderia ser. A preguiça me empurra para uma zona cinzenta, em que eu considero suficiente o que é insuficiente. Considero ruim o que é apenas o mínimo e não me torno perfeito ou muito melhor, e eu poderia crescer muito mais. A preguiça é um defeito, porque faz com que eu seja uma pessoa menor do que eu poderia ser. Evite o excesso de trabalho, mas acima de tudo, evite a preguiça que o torna menos, que tira seu poder e que fecha o seu horizonte.
preguiça é uma omissão, a incapacidade de fazer o certo, de fazer o bem, de trabalhar pelo plano de Deus, de fazer aquilo que se espera de uma pessoa. A preguiça é um pecado negativo. A preguiça, a melancolia, a sede, a assídia é muito grave, porque Deus fez o mundo, nele colocou o homem. A falta de entusiasmo com a obra de Deus, a falta de entusiasmo com a minha missão de continuar a obra de Deus pelo meu trabalho. Sim, pois aquilo que eu faço plantando, aquilo que eu faço vendendo, aquilo que eu faço constituindo uma família é uma continuação da obra de Deus. Mesmo que eu não seja gerador, eu sou um continuador da única fonte de alegria e de criação, que é Deus. Ao trabalhar, eu faço parte desta alegria produtiva de estar inserido no mundo e estar colaborando com Deus. Eu recebi esse mundo tal como Adão quando abri os olhos, e minha missão é levar adiante a obra de Deus. Não ser entusiasmado com essa obra, não ser uma pessoa totalmente concentrada na beleza de poder trabalhar, na beleza de poder atuar na obra de Deus, é um sinal claro de que eu tenho uma preguiça, e essa preguiça é um pecado grave. Eu agradeço a tua companhia, vou deixar as nossas redes sociais e o portal programa noticiasdobem.com.br para ser consumido e compartilhado, e amanhã a gente volta por volta das 15 para 7 da noite aqui no Edição Regional. Até logo para você e bom resto de programa, Rafael. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Estou falando de uma cooperativa de crédito, conhece? Sim. Você movimenta sua conta como no banco, mas não é banco. E tem crédito se eu precisar e na padaria também. E que o resultado é dividido entre todos. E você pode investir com segurança. Sim, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é para todos. E se eu quiser cooperar? É simples. Vem junto! Cressol.